muito importante na teoria espírita, que se chama providência. Providência divina é um princípio da teoria espírita que vai fazer todo sentido para a teoria espírita, mas que muitas teorias sobre Deus não seguem esse caminho de um Deus providencial. Vou explicar, depois o Eric pode falar mais disso, o Lauro também, mas a ideia é a seguinte: há basicamente duas ideias de existência de Deus. Uma diz que Deus criou tudo e se retirou do universo, ele não atua no universo. E há uma teoria que diz que Deus existe e ele atua no universo. O Espiritismo vai adotar esse segundo caminho. O Espiritismo adota como princípio um Deus providencial. Ou seja, é um Deus que, além de existir, ele atua no universo. Então, isso é muito importante a gente ter como informação. Não se preocupem em ir entendendo, aprofundando. Primeiro, guardem as ideias. Então, para eu entender o que quer dizer um Deus justo e bom, eu tenho que entender que, antes disso, o Espiritismo segue a ideia de um Deus que atua no universo, que é quando eu falo em Deus providencial. E essa atuação de Deus no universo, portanto, isso inclui também as nossas vidas em particular, isso eu vou chamar de providencial, e essa providência é justa, soberanamente, essa palavra também é importante, soberanamente justa e boa. Significa que todas as ações de Deus no universo têm que ser absolutamente justas, serem absolutamente justas e boas. Toda vez que eu olhar alguma coisa no universo e achar que há uma injustiça ou uma maldade de Deus, o erro está no meu entendimento, não em Deus. Então, qualquer evento que eu veja no universo que eu não enxergue a soberana bondade, justiça e bondade, há um problema no meu entendimento. Falta elementos no meu entendimento, mas não é um problema em Deus. Porque Deus só pode ser soberanamente justo e bom. Então é um princípio que eu coloco, que o Espiritismo vai colocar. Isso é muito importante da gente entender a ideia de um Deus que atua e é soberanamente justo e bom. Eu vou deixar para depois, se sobrar um tempinho, para a gente entender melhor o que é essa justiça e o que é essa bondade, a diferença delas, né? Mas eu primeiro quis salientar esses pontos para depois a gente desenvolver. Talvez até no próximo estudo a gente parta de novo desse último atributo para desenvolver a ideia do que é justo e bom e mais do que é essa providência. Passo para o Eric e para o Lauro. Perfeito, né? Como o Michel falou, o espiritismo ele não parte daquela visão deísta de um Deus apático, né? Vamos dizer assim, um Deus que criou, mas não se preocupa mais, né? Deus interfere, mas não interfere diretamente através de milagres, vamos dizer assim. Ele interfere através das suas leis e dos espíritos, né? Que são seus agentes, né? Por isso que Kardec, em Obras Póstumas, né? Embora Obras Póstumas não seja uma obra fundamental, mas lá ele diferencia, né? Dois tipos de deísmo, né? E esse deísmo que não admite a providência de Deus, Kardec não admite. Mas sabe, né? Deus é soberanamente justo e bom, e as suas leis demonstram isso, né? A própria lei de reencarnação demonstra a sabedoria, a bondade e a justiça de Deus, né? E Deus age, né? A gente vê que Deus é bom pelas suas leis, né? Por isso que temos a lei do anjo da guarda, por exemplo, né? Deus não nos deixa sozinhos nas provas, ele deu um espírito necessariamente superior para nos ajudar, os outros espíritos, enfim. Então, as leis de Deus mostram a sua perfeita bondade, soberanamente, né? Então, é em grau infinito, né? Enfim, tem aqui algumas perguntas.
que eu vi, não sei se eu já posso ir respondendo, o César perguntou, né, sobre André Luiz, onde estaria na escala. Colocaria na terceira ordem, né? Tem um debate, né? Mas para mim eu vejo o Emmanuel e os outros ali como pseudo-sábios, né? Provavelmente. O mais provável. E E, pseudo-sábio não é um xingamento, né? É uma questão técnica. ô, Eric, eu vou usar, nós vamos usar dentro da obra Nosso Lar o próprio relato do espírito André Luiz, dizendo como ele procedeu aqui enquanto encarnado, para a gente deduzir em qual ordem ele está. O próprio espírito, ele conta quem ele é. Basta que a gente leia com bastante atenção, né? Um espírito vaidoso, né? Um espírito orgulhoso, né? Uma pessoa, né? Então, enquanto encarnado, orgulhoso, vaidoso, prepotente. Então, obviamente, né? A gente logo entende aquilo que você disse, o espírito de terceira ordem. Então, César, se você ler com calma a obra Nosso Lar, você já consegue colocar o André Luiz na ordem certinha que ele está enquadrado. É isso aí. Mas, e aqui tem uma outra, até essa pergunta, eu acho que valeria a pena responder, porque ela não deveria ficar no ar, não. Eu acho que é essa aí mesmo, né? Deixa eu ver se é essa que eu quero colocar. Boa noite. Não, esse aqui tá comentando do filme Nosso Lar. É da Dercília Souza que você está falando. Isso, essa mesmo. Ela pergunta, quando as pessoas dizem agradeço a Deus por mais um dia, essa frase tem sentido? Isso é uma frase, né, como a gente falou, né, Deus não é aquele Deus deísta, né, que não se preocupa com a sua criação. Deus é apático, né? Deus ele interfere, mas através das suas leis, né? Então, porque Deus criou as leis e mantém, a gente agradece, né? Então, eu não vejo problema na... Se Deus nos criou, né? Então a gente pode agradecer por estar vivo a Deus, né? Claramente. Deus é a causa primeira de tudo. Deixa. Então, sobre a pergunta do André Luiz, eu também vejo André Luiz como um espírito da terceira ordem e na classe dos espíritos pseudo-sábios. Então, eu diria para o César, a partir do item 100 do Livro dos Espíritos, Kardec apresenta as ordens e as classes, né? Então, se ele pegar lá as características do espírito pseudo-sábios, ele vai ver que são as características do André Luiz, né? Então a gente analisa o modo como ele escreveu, as ideias que ele coloca, e usando a escala espírita descobre que ele é um espírito pseudo-sábio, né? Que é o espírito que se propõe a explicar, falar do que não conhece, e ele teima e ele está mais preocupado em falar e expor as suas ideias pessoais do que com a verdade. A gente vai ver que são as características do André Luiz, são as características do Emmanuel, são as características da Joana de Andes, e aí por aí vai esses espíritos do movimento espírita, né? Só para citar um exemplo, tem casos na revista espírita que os espíritos estão falando alguma coisa e Kardec chama atenção. Kardec chama a atenção dos espíritos. E o espírito reconhece e agradece Kardec ter chamado a atenção. A gente vê que isso é um espírito que ele se equivocou, mas ele não é um pseudo-sábio, porque ele, na hora, ele reconhece que está errado e ele já admite que está errado e já muda de ideia. O pseudo-sábio não. Ele insiste e ele quer que as suas ideias apareçam e prevaleçam, né? Como fizeram esses espíritos. Sobre a questão de falar sobre o dia, né? Isso faz todo sentido. A gente vai estudar lá na frente a lei de adoração, né? Porque como o espírito imperfeito, ele não consegue fazer tudo sozinho, a gente não consegue, porque a gente é imperfeito, a gente precisa de diversas ajudas, uns dos outros, e também dos espíritos superiores. Como a gente precisa da ajuda,
né? Deus, através da sua providência, ele nos fornece essa ajuda.